Muito bem. Então, hoje nós vamos começar com o capítulo 2 do livro de Gálatas. O ministério autêntico proclama a verdade do Evangelho. Capítulo 2, só para recordar um pouquinho daquilo que nós já estudamos, só para a gente relembrar um pouquinho daquilo que a gente já viu, lembrando, então, que Gálatas nos leva a uma situação muito delicada em que Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia, porque a igreja da Galácia tem sido, ou estava sendo, né? Vamos dizer assim, estava sendo perturbada pelos judaizantes, que pregavam a seguinte mensagem: vocês creem em Cristo? Muito bem, está certo. Mas, além de crer em Cristo, vocês têm que também cumprir a lei. Que lei? A lei mosaica. Para os gentios, isso era uma coisa completamente estranha, mas os judaizantes procuravam colocar na cabeça deles que eles deveriam cumprir também a lei judaica. Quando Paulo percebe isso, ele escreve essa carta. Mas, além disso, nós temos uma reunião lá no capítulo 15 de Atos, que é a reunião do concílio, definindo, então, qual era a posição cristã com relação à salvação. Qual é a maneira pela qual uma pessoa é salva. E o que ficou definido lá é que era apenas pela fé, pela graça, não mais cumprindo lei judaica. Diante disso, então, no capítulo 1, Paulo mostra que, na verdade, é um outro evangelho, e ele fala que, na verdade, não é um outro evangelho. É uma porção de gente querendo fazer o quê? Se intrometer, perturbar a liberdade que vocês estavam tendo, que os gentios estavam tendo em receber a mensagem da salvação. A partir daí, então, o que ele vai fazer no capítulo 2, exatamente nesse capítulo que nós vamos estudar, ele vai proclamar algumas verdades muito interessantes. Então, se você tiver condições, abra a sua Bíblia, o seu celular aí, no capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, e depois nós vamos estudar esse texto. Paulo vai visitar alguns lá de Jerusalém, e aí, então, ele tem a confirmação de que o seu ministério realmente é um ministério que está sendo aprovado por Deus. Mas, antes de começar o estudo, vamos orar para a gente começar a nossa aula e pedir a graça e a misericórdia de Deus. Eu vou fazer essa oração. Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor. Muito obrigado porque podemos, então, estar juntos, reunidos, mesmo que distantes, mas estudando a tua palavra. Pedimos a orientação do teu Santo Espírito. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para podermos entender a tua palavra e depois aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos confiadamente, sabendo que o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. E oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou ler os versículos e depois a gente vai trabalhar com cada um deles. O texto diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário,
reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, isso é, aos gentios, assim como a Pedro aos circuncisos, isso é, aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me foi dada, que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, era o trio que comandava a igreja, reconhecidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, isso é, aos judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que eu me esforcei por fazer. Então, o que está acontecendo aqui é que Paulo está testemunhando aos Gálatas o que ele tem feito, qual tem sido o seu procedimento. Por quê? Diante da acusação de que ele não era apóstolo, só porque ele não tinha estado com Jesus durante os 3 anos que o Senhor Jesus esteve aqui, ele agora mostra que não, ele é apóstolo porque o próprio Senhor Jesus revelou para ele, trouxe para ele o evangelho. Eu não sei se você se lembra, quem está aqui nos acompanhando, no domingo passado, nós tomamos a ceia. E no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, nós começamos aquele texto que todos nós conhecemos. Porque eu também recebi aquilo que vos entreguei. Ele recebeu de quem? Recebeu do próprio Senhor Jesus por meio de revelação. E por isso que ele fala que o evangelho dele não é o evangelho que vem dos homens, mas é o evangelho que vem de Deus. É o próprio evangelho que vem diretamente dos céus para ele, revelação de Deus para ele. Por isso é que, provavelmente, aí isso é apenas uma suposição, que ele fica aqueles 3 anos lá na Arábia. Se converteu, começou a evangelizar, mas teve que se esquivar um pouquinho, porque a igreja estava sendo perseguida. Atos 9:31 mostra exatamente isso, que a igreja teve um momento que estava gozando de paz. Por quê? Porque Paulo, que era aquele que se colocava contrário à igreja, agora era a favor da igreja. Então, a raça judaica, vamos dizer assim, estava muito enraivecida com ele e perseguia a igreja. Quando ele se afastou um pouco para poder, então, ter esse contato direto com o Senhor Jesus, a igreja vivia em paz. Capítulo 9 de Atos, versículo 31. Muito bem. Quando Paulo chega aqui no versículo 18 do capítulo 1, que nós vimos na semana passada, ele fala, depois de 3 anos, eu subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente, e esteve com ele, esteve com Pedro durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Esse Tiago é aquele irmão mais velho que não cria no Senhor Jesus Cristo enquanto o Senhor Jesus Cristo estava aqui. Ele era o irmão, filho de José e Maria. Jesus era só filho de Maria. Muito bem. Quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, aparece também a Tiago. E aí Tiago se converte. E ele começa, então, juntamente com Pedro e os outros apóstolos, a comandar a igreja, a dirigir a igreja, uma igreja nova. E aí, o que acontece no versículo 21 do capítulo 1, só para a gente pegar o contexto, ele vai fazendo o quê? Ele vai para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, apenas eles tinham ouvido dizer o seguinte, olha, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E o que isso resultou? As igrejas glorificavam a Deus pela transformação que tinha
acontecido na vida do apóstolo Paulo. No capítulo 2, que estamos lendo agora, que vamos estudar, é exatamente uma continuação daquilo que Paulo está mostrando para ele, qual foi o início dele na vida cristã, qual foi o início dele no meio evangélico. Então, por isso, o ministério autêntico proclama a verdade do evangelho. E ele vai mostrar para Pedro, para Tiago e para João qual é a comunicação que ele está fazendo aos gentios, isso é, qual é a mensagem que ele está dando aos gentios. E a mensagem é boas novas, completamente de salvação, pela fé e pela graça. E a partir daí, então, ele vai mostrar para nós, ele vai mostrar para os Gálatas exatamente quais foram as ações dele nesse primeiro encontro que ele teve com a cúpula, vamos dizer assim, da igreja em Jerusalém. Então, qual é o princípio que a gente pode ter nessa passagem? É o que está escrito em letra vermelha aqui. Todo cristão deve desenvolver o seu ministério de forma autêntica, a fim de que proclame a verdade do evangelho. Agora, mais uma vez, a gente coloca aquela pergunta que muitas vezes alguém responde. Mas que ministério é esse? Eu não sou pastor, não sou apóstolo, não sou missionário. Todos nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos ministros. Nós temos uma tarefa, nós temos um ministério. E o ministério é exatamente esse que a igreja nossa sempre repete. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Então, o ministério nosso é testemunhar. E aí, todo cristão deve desenvolver a sua tarefa, o seu ministério, de uma maneira autêntica, a fim de que a verdade do evangelho seja proclamada. Vamos ver, então, 5 etapas desse ministério que cada um de nós temos, que proclama a verdade do evangelho. E a primeira etapa aparece nos versículos 1 e 2. Eu queria que você pegasse bem a ideia, e se você quiser, eu vou repetir novamente cada um dos pontos, eu vou repetir os versículos. Olha só, versículo 1 e 2. A primeira etapa do ministério autêntico, do ministério verdadeiro, que proclama, então, as boas novas de salvação pela fé e pela graça, é agir em obediência ao Senhor. E aí ele conta como que aconteceu isso. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá, agora prestem bem atenção, fui lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prega entre os gentios. Isso é, uma revelação de Deus. Então, a obediência que ele deve ao seu Senhor, a obediência que eu devo ao Senhor, a obediência que você deve ao Senhor, tem que nos fazer agir conforme o Senhor quer. Então, para a gente poder entender bem essa primeira etapa do ministério autêntico, nós vamos ver em 3 colocações aqui. Primeiro, essa primeira etapa é uma ação em obediência ao Senhor. E o que é gostoso é perceber que essa obediência é básica no desenvolvimento da nossa missão, da nossa tarefa. Mas o que é mais interessante é perceber que logo no comecinho da vida cristã, Paulo, então, tem comunhão com irmãos. E assim também é gostoso a gente saber que nós temos essa comunhão com irmãos também. E ele menciona aqui quem? Ele menciona Barnabé e ele menciona Tito. Barnabé é um judeu que também nasceu fora da Palestina, ele é natural de Chipre, e Tito nem é judeu, Tito é grego mesmo. E aí é que a gente começa a perceber que o evangelho, o que é? É nada mais, nada menos do que a união, a unidade que existe entre as pessoas que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, não importando a sua origem.
Paulo era judeu, mas nascido em Tarso. Barnabé era judeu, nascido em Chipre. E Tito era grego, nem era judeu. E é muito interessante, mas havia comunhão entre eles. Por quê? Porque o que nos une, na verdade, é a comunhão em Jesus Cristo, é aquela unidade em Jesus Cristo. Paulo fala aos Efésios que nós devemos lutar para preservar o vínculo de unidade, o vínculo da paz. Esse vínculo é exatamente aquela oração que o Senhor Jesus fez e foi respondida. Isso é, Pai, eu quero que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa unidade que nós temos, por exemplo, nós somos aqui da Igreja de Santo André, mas nós temos vários irmãos de várias origens. E o que faz a gente ser uma só família é exatamente essa comunhão que temos em Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, essa etapa do ministério produz comunhão. Comunhão. É muito gostoso isso daí. Um outro detalhe é que essa obediência ao Senhor, como eu já tinha falado, deve ser respeitada. O Senhor revela para nós, mostra a sua vontade, e o que a gente tem que fazer, quando então o Senhor mostra para nós o nosso dever, é obedecer. Então, o Senhor fez uma revelação para Paulo, e aí ele foi para Jerusalém para expor, para mostrar para os líderes da igreja de Jerusalém qual era a sua mensagem, qual era as boas novas de salvação que ele estava oferecendo, ele estava pregando aos gentios. E o que é mais interessante é perceber que Paulo, embora fosse agora alguém completamente do Senhor, ele era uma pessoa humilde. Por quê? Porque o nosso Senhor também é humilde. E aqui, então, é um desafio para nós, a nossa humildade. A humildade entre os irmãos é básica no desenvolvimento ministerial. Paulo vai com Barnabé, porque lembra que Barnabé é a pessoa que chamou ele para o ministério. Lá no capítulo 11 do livro de Atos, é Barnabé que chama ele para o ministério, para o quê? Para a igreja de Antioquia, que depois, através do Espírito Santo, envia os dois para a primeira viagem missionária, capítulo 13 e 14, que nós lemos na primeira aula, na introdução do nosso curso, exatamente essa igreja que é a primeira igreja missionária gentílica. E esse desenvolvimento é muito gostoso. Esse desenvolvimento ministerial, a gente percebe, então, Paulo, Barnabé, e agora temos mais um companheiro. E o que eu quero destacar aqui é que, quando ele menciona Tito, Tito é um jovem, tanto é que depois ele escreve uma carta para Tito. Isso significa o quê? Que ele é alguém que realmente Deus conhece aquilo que Deus queria, aquilo que o Senhor Jesus queria, e ele obedece. Quer que você anote aí, ou então abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 4. Atos capítulo 20, versículo 4, é muito interessante, para a gente ver como é que Paulo realmente entendia aquilo que o Senhor Jesus falou com relação a fazer discípulos. Olha só, diz assim no versículo 4, do capítulo 20 de Atos. Ele foi acompanhado, ele ia para Macedônia, ele foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Caio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico, e Trófimo da província da Ásia. Isso é, ele tem pelo menos 7 jovens andando com ele. E um desses jovens também é Tito, que depois ele coloca Timóteo e Tito como responsáveis por duas grandes igrejas, né? Por dois grandes momentos importantes da igreja, quando deixa Tito em Creta e deixa Timóteo em Éfeso. Quando você lê a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala: eu estou deixando você em Éfeso para você colocar em ordem as coisas. E quando ele escreve para Tito, ele fala: eu te deixei
em Creta para que você colocasse em ordem todas as coisas. Então, é muito interessante essa humildade de Paulo. Ele vai para Jerusalém, ele vai falar com Pedro, que vamos dizer assim, o responsável pelos apóstolos, aquele que Deus deu para ele a bênção dele abrir a porta para os judeus, para os gentios e para os samaritanos, capítulo 2, capítulo 8 e capítulo 10 de Atos. Então, Pedro é alguém importante. E, a partir daí, Paulo vai lá para conversar com ele. Então, em primeiro lugar, ele passa 15 dias conversando com ele, e aí, nessa passagem, ele não só conversa com Pedro, mas ele conversa também com Tiago, irmão de Jesus, e também João, que é o discípulo amado. Então, a primeira etapa dessa nossa tarefa é obedecer a Deus. Deus revela para nós a sua vontade, e aí, eu e você, o que nós temos que fazer, se somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, é obedecer. Se queremos ser discípulos, é obedecer. Volto a relembrar aquele texto que a gente uma vez mencionou. Aquele jovem que veio pedir para o Senhor Jesus a vida eterna, Jesus falou, olha, tudo bem, cumpra a lei que você vai ter essa entrada no reino dos céus. Aí ele falou, não, mas o que é isso? Eu já cumpro essa lei há muito tempo, desde a minha infância. Aí Jesus falou, tá bom, então, joia, então vai lá, vende tudo que você tem e vem e me segue. Era uma ordem, era uma sugestão, mas esse homem, esse jovem, ele não obedeceu, não voltou. Portanto, a grande lição que nós temos nesse primeiro ponto aqui, no versículo 1 e 2, é que nós temos que obedecer aquilo que Deus tem dado para nós. A pergunta que você deve fazer é, o que é que Deus tem falado para mim fazer? O que é que Deus tem ordenado que eu faça? Qual é a vontade dele para a minha vida, para a sua vida? E, a partir daí, é obedecer. Mas, nos versículos 3 e 4, nós temos mais uma etapa dessa vida ministerial. A segunda etapa do nosso ministério é manter a pregação da liberdade. O evangelho não é nada mais, nada menos do que umas boas novas de libertação, Quando Jesus sai do batismo e vai para aquele período de provação no deserto, quando ele sai do batismo e do deserto, Lucas mostra lá no capítulo 4, versículo 16 em diante, do Evangelho de Lucas, que ele abre a Bíblia lá, e não é a nossa Bíblia, né? É o rolo, né? Ele vai procurar e vai achar o quê? Isaías 61. Eu estou vendo que tem alguma coisa acontecendo por aí. Tudo ok, pastor. Nós estamos te vendo e te ouvindo claramente. Pode seguir em frente. Você está com slide também? Vendo o slide? Sim, estamos. Podemos, vez ou outra, alterar entre o senhor e o slide, como agora, por exemplo. Então, vamos ver o slide. Estamos vendo o slide. Estamos acompanhando. Não tem problema, eu não quero ser visto, não. Quando aquele jovem desiste de obedecer, porque ele não era realmente alguém comprometido com o Senhor Jesus. E é interessante a gente lembrar que o que a Boa Nova realmente mostra a mensagem dos anjos para os pastores. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. E quando Jesus, então, começa o ministério, Lucas menciona lá no capítulo 4, versículo 16, que ele proclama, o Espírito Santo está sobre mim e eu vim para libertar os cativos, oprimidos. Então, eu e você temos uma responsabilidade de mostrar para os nossos amigos, nossos parentes, que o evangelho
ele livra, ele liberta o homem das garras do pecado, das garras do inimigo. E exatamente aqui é que a gente pode encontrar também essa libertação da lei, da lei. Olha só, 3 considerações. A libertação da lei proporciona o quê? A vida cristã livre. Eu não estou mais necessitado de fazer leis, cumprir ordens, mandamentos, regulamentos da lei judaica. Eu posso comer carne de porco, eu posso trabalhar no sábado, eu não preciso mais me circuncidar, e assim por diante. Então, eram leis que os judaizantes queriam que os gálatas gentios obedecessem. Mas o evangelho prega a liberdade, e quando nós somos livres da lei, nós estamos com uma vida completamente livre, uma vida completamente tranquila, para servir a Deus na força do Espírito Santo. Segunda verdade, a libertação da lei não é pregada pelos falsos mestres. Tanto é, e aqui eu queria chamar sua atenção muito claramente para os dias de hoje. Nós temos várias chamadas igrejas, eu vou respeitar, mas muitas vezes não são igrejas, são movimentos. Mas muitas dessas chamadas igrejas, elas pregam o quê? Uma obrigatoriedade de contribuir, ou de fazer quarentena, ou de fazer jejum, e uma porção de coisa para que a pessoa demonstre que tem fé. E muitas vezes, temos uma dessas igrejas aí grandes que dá um carnê. Você tem que pagar mensalmente aquele carnê. Então, novamente, a escravidão está sendo colocada. Não falamos mais sobre circuncisão, sobre não comer carne de porco, embora algumas denominações ainda exigem exatamente isso. Guardar o sábado, não comer certos alimentos. Tudo isso, a lei fazia o quê? Oprimia o povo e tinha que ser respeitada. Jesus veio para nos libertar. Então, a libertação da lei não é pregada pelos falsos mestres. Por quê? Porque eles querem ainda, sabe o quê? Controlar a vida dos seus comandados, controlar a vida das suas ovelhas. E nós precisamos entender claramente que o evangelho prega a libertação. A libertação da lei, no último item aqui, rejeita a vida escravizada. Eu não sou mais escravo. Nós cantamos um cântico outro dia aí, exatamente esse, né? Eu não tenho mais medo, porque eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Essa é a grande bênção que nós temos. O evangelho, então, ele prega a libertação. E eu espero que você possa entender isso. Você é uma pessoa completamente livre. Agora, preste bem atenção. Liberdade tem consigo uma outra palavra que também termina em dade. Liberdade e responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Isso quer dizer o quê? Que você pode ser livre, mas você também é responsável. A liberdade não te leva à libertinagem. A liberdade te leva a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a liberdade te leva à santificação, à santidade. É dessa maneira que nós devemos entender. Então, quando nós proclamamos o evangelho, por favor, quando você proclama o evangelho, testemunha o evangelho para alguém, pregue, mostre que o Senhor Jesus nos livra completamente daquelas amarras que a lei nos dava. Mas no versículo 5, nós temos uma palavra muito interessante. Olha só o que Paulo fala aqui.
Não nos submeteremos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então, a mensagem genuína do Evangelho é exatamente a mensagem da libertação. E o versículo 5 nos mostra, então, 3 facetas muito interessantes. A mensagem genuína é que temos liberdade em Cristo Jesus. Novamente, podemos lembrar lá de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o próprio Senhor Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, de fato, nós somos libertos. E é interessante que o Senhor Jesus fala dele mesmo. Lá no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, ele fala o seguinte: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Ao cumprir a lei, ele nos libertou dessa necessidade, dessa obrigatoriedade de cumprir a lei. Por quê? Porque, na verdade, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher pode cumprir a lei. Pode cumprir até a letra da lei. Isso é, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Essa é a letra da lei. Só que quando Jesus mostra para nós a nossa incapacidade, ele fala, não é não matar, é não odiar. Não é não roubar, é não invejar. Não é não adulterar, é não pensar coisas impuras. Então, veja só, ele nos liberta da lei, porque ele cumpriu a lei. E a partir daí, o que eu e você temos, então, é uma vida livre. Em segundo lugar, podemos dizer que a mensagem genuína não permite mais nós nos submetermos à lei. Quando nós queremos cumprir algum detalhe da lei ou alguma ordem que nós mesmos estabelecemos, nós estamos fazendo o quê? Desprezando aquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez. Quando eu me submeto novamente à lei, eu estou desprezando, eu estou não valorizando, eu estou desmerecendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pela minha incapacidade de cumprir a lei. Ele cumpriu. E agora eu preciso fazer o quê? Agradecer a ele e viver a vida que ele me oferece. E essa vida, e a gente vai ver isso no capítulo 5, essa vida é a vida que o Espírito Santo conduz às nossas performances. Então, diante disso, a terceira e última colocação é que a mensagem genuína deve ser constantemente vivenciada. Isso quer dizer, você, como cristão, deve constantemente vivenciar o quê? A vida livre. A vida livre. Novamente, eu repito, e esse versículo vai ser repetido outras vezes, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou, nos livrou da lei para que possamos o quê? Ser completamente livres. Foi para a liberdade, para esse tipo de vida que só Deus nos oferece. E é muito interessante a gente entender o seguinte, eu quero que você entenda, isso aqui é uma coisa muito importante, é questão teológica. Quem era realmente uma pessoa livre? Era Adão e Eva. Eles tiveram liberdade. Eles tiveram liberdade. Você deve relembrar isso daqui. Olha, aqui está todo o jardim, aqui são todas as plantas e assim por diante, como que vocês quiserem, etc. e tal. Dessa árvore, desse fruto, não comereis. Ok. Eles tinham liberdade plena para obedecer ou não. Eles tinham liberdade plena para cumprir aquilo que Deus queria, aquilo que Deus sugeriu, e fazer a vontade deles. Eles foram tentados e caíram. Eu queria que você tentasse agora entender o seguinte. A partir dali,
todo ser humano que é descendente de Adão e Eva, portanto, todos nós, porque eu acho que não tem ninguém aqui que descende do macaco. Então, é o seguinte, se você é um ser humano descendente de Adão e Eva, você não é livre, você não é livre, você não tem livre-arbítrio. Me perdoe, mas essa é a verdade bíblica. Você é um escravo do pecado, você é um escravo da antiga natureza, você é um escravo da natureza adâmica, que quer dizer o quê? Natureza que quer se rebelar contra Deus, que não quer obedecer a Deus. Muito bem. O que Jesus fez quando veio para cá? Ele obedeceu o Pai. Aquilo que Adão, o primeiro Adão, não fez, Jesus fez, obedeceu o Pai. E cumpriu não somente a letra da lei, ele cumpriu o espírito da lei. E aí ele morre no meu e no seu lugar para nos libertar dessa impossibilidade de cumprirmos a lei. Então, o que você, como cristão, tem que fazer, primeiramente, é agradecer a graça de Deus. A graça de Deus, que mandou Jesus Cristo, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, que veio e se colocou à nossa disposição, morrendo na cruz, morte que eu e você deveríamos experimentar, porque nós somos pecadores. Ele nos perdoou e, além disso, nos livrou. Então, agora, eu e você podemos livremente falar, não, eu, pelo Espírito Santo que habita em mim, porque Deus habita em mim pelo Espírito Santo, eu quero cumprir a lei, eu quero cumprir as ordenanças de Deus, mas não pela minha força mais, pelo poder do Espírito Santo habitando em mim. Então, eu sou livre para decidir. E é interessante que a gente vai ver lá no capítulo 5, que Paulo fala uma coisa. Tem gente que já é crente, mas que ainda vive nas obras carnais, nas obras adâmicas. E essa pessoa, então, ainda está amarrada com algumas coisas da velha natureza. Cristo quer nos libertar da natureza adâmica e quer nos dar o quê? Uma natureza espiritual. E é isso que Paulo fala. Eu, de jeito nenhum, vou me submeter a eles. O que eu quero é pregar a verdade para que vocês permaneçam firmes na verdade. Versículos 6, 7 e 8. Dá uma outra etapa desse ministério, dessa tarefa que o Senhor tem nos dado. E a verdade do Evangelho é reconhecer que o Senhor é quem define os seus ministros. É muito interessante esse texto. E você pode, muitas vezes, ficar chateado, enciumado, e eu queria que você entendesse bem isso daqui. Deus tem nos capacitado com dons espirituais. Alguns meses atrás, eu estudei com todos os nossos diáconos sobre os dons espirituais. E dom espiritual não é nada mais, nada menos do que uma capacitação que Deus nos dá para fazermos a sua obra, para fazermos aquilo que Ele quer que a gente faça. E aqui no texto, ele dá dons espirituais para Paulo, para Pedro, e juntamente com Pedro, João e Tiago, e juntamente com Paulo, Barnabé. Dons que vêm do Senhor, mas que têm objetivos diferentes. E é muito interessante, porque Ele é quem conduz a nossa vida. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ele, é Ele que conduz a nossa vida. E por isso eu queria que você entendesse exatamente isso. O Senhor tem a soberania para escolher os seus servos. Então, qual é o teu ministério? Qual é o seu dom espiritual? É o Senhor que é soberano. Essa questão dos dons espirituais, por exemplo, nós temos que aprender. Nós não temos que ficar pedindo dom. Ah, Senhor, eu quero o dom de cantar, eu quero o dom de profetizar, eu quero o dom de curar. É Ele que dá para cada um de nós
aquilo que ele acha que eu e você podemos fazer. E ele nos capacita. Então, ele é soberano para escolher os seus servos para a missão que ele quer. Então, por exemplo, na nossa igreja, nós temos aí 85, 87 missionários. Por quê? Porque Deus chamou, capacitou eles para saírem aqui do país, da região de Santo André, para ir para onde? Para ir para o estado de São Paulo, para ir para o interior do Brasil, para ir para outros países. Então, não fique enciumado. Ah, porque eu queria. Calma, veja o que Deus tem dado para você. E trabalhe dessa maneira, porque ele é soberano. Ele sabe o que ele precisa e ele quer usar quem ele dá condições. Segunda verdade aqui, o Senhor tem a soberania de definir o ministério de cada servo. Então, nós temos gente que canta, nós temos gente que prega, nós temos gente que dá aula, temos gente que cuida de crianças, temos gente que cuida dos idosos. São capacitações que Deus tem nos dado. Descubra qual é a sua capacitação, para o que Deus tem chamado você e trabalhe dessa maneira para que a igreja cresça, para que pessoas possam encontrar o Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, e para que o nome dele seja glorificado, porque toda a glória não é para você que tem esse dom, não é para você que tem esse ministério. O seu ministério, o seu dom, vai glorificar a quem? Ao Senhor. Lembra daquele versículo de 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. O seu ministério, a sua vida de oração. Você pode ser um amante da leitura da Bíblia. Você pode ser um evangelista. Você pode, enfim, os dons que o Senhor tem dado a cada um de nós são capacitações dele e devem voltar para glorificá-lo. Lembrando que é ele que é soberano para definir o ministério de cada um de nós. Qual é a nossa tarefa a partir desse texto? É pedir que Deus revele claramente qual é o ministério que ele tem nos dado. Certamente a maioria de nós que estamos vendo estamos nessa aula, já sabe qual é o seu ministério, mas talvez temos alguns que ainda estão em dúvida. Peça a Deus e submeta-se ao Senhor. E a terceira e última verdade com relação a essa soberania de Deus é que o Senhor tem a soberania de ter uma única mensagem. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso dar aula dominical, eu faço qualquer outra coisa, mas a mensagem é a mesma. E qual é a mensagem que nós temos? Deus nos ama. Deus deu Jesus Cristo para nós. E o Senhor Jesus Cristo e o Pai deram o Espírito Santo para nós. Essa é a única mensagem. Isso quer dizer o quê? Que eu e você temos, com os mais diversos ministérios que nós possamos ter, porque Deus é quem nos escolheu, porque Deus é quem nos capacitou, mas nós temos uma única mensagem. E a mensagem é exatamente essa. E eu quero ler para vocês o versículo 8, que ele fala o seguinte. Eu vou ler o versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação dos evangelhos ao incircunciso, isso é, aos gentios. Assim como a Pedro, a pregação do evangelho aos circuncisos, isso é, aos judeus. Pois Deus, olha só, Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também operou por meio intermédio para com os gentios. Isso é, a mensagem é uma só. Os ministérios são diferentes, mas a mensagem é uma só. E a mensagem qual que é? Deus nos ama, Jesus veio para nos dar a salvação, e o Pai e o Filho nos dão o Espírito Santo para habitar em nós e para nos dirigir a nossa vida. Quando nós fazemos lá no final dos cultos a nossa oração, que é a oração apostólica, o que nós falamos? Que o amor do Pai
a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação, a direção do Espírito Santo, e seja com todos nós. É exatamente isso que acontece. Então, os mais diversos ministérios, mas a mensagem é uma única só. Eu fico pensando na nossa igreja novamente. Nós temos gente, por exemplo, que trabalha e tem prazer em fazer o quê? Em ajudar pessoas que estão na rua. Toda quarta-feira tem saído um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, para evangelizar e para alimentar pessoas. Temos gente que gosta de trabalhar com crianças. Temos irmãs que gostam de fazer aquelas coisas de mulheres, né? Embelezar, etc. Temos pessoas que gostam e têm prazer de dar aula na escola dominical. Todos os ministérios, quaisquer que sejam eles, temos uma única mensagem. Deus nos ama, Jesus veio e se deu por nós, o Espírito Santo habita em nós e nos dá uma nova vida. Então, sem dúvida nenhuma, a soberania de Deus nos escolhe, nos dirige e nos dá uma única mensagem. A mensagem de Pedro era exatamente a mesma de Paulo, só que Pedro pregava mais para os judeus e Paulo pregava mais para os gentios. Mas a única mensagem é: só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E para terminar o texto de hoje, versículos 9 e 10. Essa tarefa que Deus tem nos dado, a quinta etapa do ministério autêntico, da tarefa autêntica, que proclama a verdade do Evangelho, é ser reconhecido pela graça e ser aceito na comunhão. Quando nós trabalhamos em conjunto, o que acontece é uma unidade de espírito, é uma comunhão, embora possamos ser de origens diferentes. Mas é muito gostoso quando nós, por exemplo, viajamos, e o pastor Betão tem viajado algumas vezes para o exterior, ele tem percebido exatamente isso. E é muito gostoso, mesmo que a gente vá para um lugar em que a gente não conhece bem a língua, mas se nós somos cristãos, nós temos aquela sensibilidade. O Espírito Santo atua de uma maneira tão clara que faz com que a gente tenha comunhão, mesmo não entendendo a língua do outro. Por quê? Porque temos uma unidade em Jesus Cristo. Eu leio novamente para vocês, para terminar, o versículo 9 e 10. E aí é o testemunho de Paulo. Paulo testemunhou, olha que coisa bonita. Reconhecendo, então, eles a graça que me fora dada. Tiago, Pedro e João, como eram colunas da igreja, como eram os líderes da igreja, o que eles fizeram? Eles estenderam a mão direita, isso é, dando o sinal de concordância, de apoio, tanto para mim como para Barnabé, em sinal do quê? De comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos judeus. Por quê? Porque a mensagem para alcançar os venezuelanos, que nós temos gente lá em Pacaraima, para alcançar os haitianos, porque temos missionários lá, para alcançar os africanos, porque temos gente lá, para alcançar os italianos, porque nós temos gente lá, a mensagem é exatamente a mesma. Deus nos ama, Jesus morreu por nós, o Espírito Santo está em nós. Então, o que vai acontecer? Uma comunhão, uma fraternidade muito especial. E Paulo, então, testemunha dessa maneira, de 3 maneiras aqui muito claras. Primeiro, a proclamação da graça proporciona o quê? Comunhão entre os irmãos. Isso é, quando nós estamos sob a graça de Deus, não tem ninguém melhor que o outro, não tem ninguém pior que o outro. A graça nos mostra que todos somos o quê? Miseráveis necessitados. E a graça vem como um presente imerecido. Querido irmão, querida irmã, eu e você temos que aceitar que nós não somos merecedores de nada.
porque nós somos pecadores. Todos nós merecemos o quê? O inferno, sem dúvida nenhuma. Mas a graça de Deus veio e se demonstrou. Lembra daquele versículo lá de Romanos capítulo 5? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor. Então, isso é graça. Então, quando essa graça está sobre todos nós, não tem estrangeiro, não tem nacional, não tem patriota, não tem antipatriota, não tem homem, não tem mulher, não tem indígena, não tem pessoas mais cultas, não. Todos estamos debaixo da graça de Deus. E isso provoca o quê? Comunhão, provoca unidade. Segunda oportunidade para a gente perceber aqui, a proclamação da graça, a mensagem libertadora da graça, proporciona a compreensão das ênfases ministeriais. Então, não temos mais esses ciúmes, não temos mais essa inveja. Não, graças a Deus, Deus tem me dado um ministério. Graças a Deus, Deus tem me dado um dom espiritual. Graças a Deus, Deus tem me chamado para essa tarefa. E ao invés de ficar olhando para um, para outro, querendo alguma coisa, não, eu estou disposto a servir o meu Senhor. Ele é soberano, ele que escolheu. Então, eu posso compreender claramente alguém que está lá no exterior, eu posso compreender claramente alguém que ensina as crianças, eu posso compreender claramente aquele que tem prazer em sair às quartas-feiras à noite para distribuir alimentação e roupa, sem ficar com inveja. Eu simplesmente sei que tudo isso, o que é? É a oportunidade que Deus tem de ser louvado, de ser glorificado, porque através das nossas ações, ele é glorificado. E, em último lugar, a proclamação da graça proporciona o quê? Um acordo comunitário. É muito bonito o que aparece no versículo 10. Somente pediram que nós nos lembrássemos dos pobres, aquilo que Paulo ouviu, aquilo que Barnabé e Tito ouviram de Pedro, Tiago e João, ouviram o seguinte: pessoal, vocês são nossos, estamos juntos com isso daí. A graça de Deus, glória a Deus. Vamos pregar a liberdade. Mas, por favor, se lembrem dos pobres. E o que é interessante é que Paulo fala, o que eu me esforcei por fazer. Tanto é que ele fez algumas ofertas das igrejas gentias para mandar para Jerusalém, quando Jerusalém estava passando fome. Tudo isso para mostrar o quê? Que nós temos o quê? Um acordo comunitário. Um acordo comunitário. Então, o que nós encontramos aqui nesse testemunho do apóstolo Paulo, semana que vem, o pastor Betão vai continuar nesse testemunho do apóstolo Paulo, mas ele vai mostrar como é que, muitas vezes, nós precisamos ser enquadrados, precisamos ser encorajados pelos nossos irmãos. Quando nós pisamos na bola, quando nós falhamos, como é bom a gente ter essa comunhão. E, com isso, a gente pode caminhar para a glória de Deus, para que outras pessoas, eu sempre cito isso daqui, nós temos dois grandes alvos, com os nossos dons, com os nossos ministérios. Primeiro, proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para as pessoas que ainda não são do Senhor Jesus. Segundo, edificar os nossos irmãos, trazendo mais comunhão para dentro do corpo de Cristo. E, com certeza, terceiro, mas não pela ordem da importância, todos os nossos ministérios, toda a tarefa que o Senhor tem nos dado, é para glorificar a Deus, para glorificar a Deus. Se Deus, então, fazer com que você entenda isso, eu peço em nome de Jesus, que você viva dessa maneira, em comunhão, em humildade, sabendo que Deus é soberano sobre a sua vida,
sobre a vida dos seus irmãos e que você tem uma grande ligação, porque um dia Jesus morreu para nos unir. Eu quero que todos sejam um, assim como és tu, ó Pai. Quero concluir com essa frase aqui. Porque a mensagem do Evangelho enfatiza e destaca a graça divina, a mensagem do Evangelho destaca, enfatiza a graça divina. Então, sem dúvida, temos que pregar o Evangelho para todo homem e para o homem todo. E aqui, eu chamo a sua atenção para todo homem no sentido de que todos podem ouvir, e para o homem todo no sentido de que o Evangelho faz o quê? Ele muda o meu ser interior, muda a minha vida física, muda a minha vida psicológica. Porque o Evangelho trabalha em todo o nosso ser, em todo o nosso ser. Então, se eu tenho essa mensagem da graça de Deus que muda todo o ser humano, essa mensagem da graça, em todas as suas dimensões, deve alcançar cada parte do ser humano. E pelo menos 3 dimensões, eu queria só terminar com isso. Quais são as 3 dimensões da graça de Deus? Anote aí, eu já tenho falado isso. A graça de Deus não é nada mais, nada menos do que a salvação que ele nos dá. E a graça e a salvação tem que ser percebida em 3 momentos da nossa vida. No passado, no presente e no futuro. Tudo isso é graça de Deus. No passado, houve a graça de Deus nos justificando, porque Jesus já estava morto, já tinha morrido por nós lá na eternidade. Então, nós já fomos justificados lá na eternidade, antes que eu nascesse. Deus já tinha preparado o Senhor Jesus como sacrifício para nos dar a salvação. Então, justificação é fruto da graça de Deus lá no passado. Antes que eu viesse nascer, ele já tinha me dado a salvação. Eu já tinha recebido esse presente. Eu vou fazer um pulo aqui. O terceiro ponto, a terceira etapa, a terceira dimensão da graça divina é o futuro. Porque um dia eu vou ser glorificado. Um dia eu serei glorificado. Um dia eu serei como Cristo. 1 João 3 diz exatamente isso. O dia que eu enxergar Jesus, que eu ver Jesus, eu serei como ele. Isso é glorificação. Nós tivemos nessa pandemia alguns irmãos da nossa própria igreja que faleceram. E eles experimentaram, na hora do encontro com Jesus, essa mudança completa. Não mais aquele corpo corruptível, mas um corpo incorruptível. E já estão na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas tem a terceira etapa, que na verdade é a segunda, passado, presente e futuro. A dimensão da graça se faz presente hoje na santificação. Então, veja só, passado, justificação, presente, santificação, futuro, glorificação. E na santificação, mais do que nunca, a graça de Deus é percebida por nós, deve ser recebida por nós, deve ser aproveitada por nós, para que a gente vá deixando a velha natureza e adquirindo a nova natureza. Anotem um versículo muito importante aí, Romanos 8:13, que nos fala o seguinte: mortificai a carne pelo poder do Espírito Santo. Não é pela sua força. Você sozinho não consegue se santificar, mas porque o Espírito Santo já está em você, quando você se abre para ele,
Quando você deixa ele atuar na tua vida, você tem condições de eliminar aquela velha natureza. Essa é uma luta constante, vai ser até o último dia da sua vida, mas com certeza, a cada dia, quanto mais você abrir a sua vida para o Espírito Santo, mais ele vai te santificar, mais você vai ser alguém parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa graça tem que ser mostrada. Quando você testemunhar para alguém, mostre exatamente isso. Ele já nos escolheu lá no passado. Ele trabalha conosco hoje, através do seu Santo Espírito. E um dia, eu e você estaremos para sempre com ele. Que esse texto desse livro tão bonito, que é o livro de Gálatas, que esse testemunho do apóstolo Paulo tenha sido uma bênção para você e que você tenha aprendido a lidar corretamente com aquilo que Deus tem lhe dado. Você tem um ministério, querido irmão, querida irmã. A grande bênção que nós temos é que Deus tem nos escolhido para sermos o quê? Portadores dessa boa nova do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que nos é dado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus use a nossa vida para a sua honra e para a sua glória. Muito bem, no meu relógio são 8h30 e alguma coisa já. E se você quiser fazer alguma pergunta, como a gente tem dado essa oportunidade, são 8h35, exatamente. Tem 1h05 já. Então, se você quiser fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. O pastor Betão está aí também para nos ajudar. E você tem a oportunidade de perguntar e, havendo possibilidade, eu respondo. Alguém quer perguntar alguma coisa, ou quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Quer perguntar? Abra o seu microfone. Esse é o momento para fazer a pergunta. Eu posso ver. É tudo assim pequenininho, né? É ruim, né? Não conseguimos ouvir. Você pode falar um pouquinho mais alto? Eu queria falar mais alto. Aumenta o volume do microfone. Pequenininho, é ruim, né? Opa, é que são várias pessoas. Ó, 18 participantes. Pô, Tem 18 pessoas vendo. Eu acho que ele fala um cada um, essa coisa assim, né? Cada um. É. Olha lá. Tá vendo? É ruim, né? Onde? Aqui, aí. Tá vendo? Leia Ramos, está nos ouvindo? Eu falo, agora não mutou o microfone. Então, não era pergunta. Estava vazando o áudio. Então, aproveite e faça a sua. Muito bem. Se não temos pergunta, não tem problema. O importante é que a gente tenha aprendido e, pela graça de Deus, vamos colocar em prática, né? Pedindo que o Senhor nos dê condições de colocar esses princípios em prática. Isso é, a graça divina é a grande mensagem do Evangelho. E essa graça, esse Evangelho, nos dá uma tarefa, que é o quê? Testemunhar. Testemunhar. Mas, com isso, lembrando que quem é soberano sobre as nossas vidas é o nosso Deus. E Ele que nos orienta, Ele que nos controla, Ele que nos capacita para que a gente possa, então, vivenciar exatamente aquilo que Ele quer dar para nós. Que Deus nos abençoe. Há alguém ainda querendo perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Senão, nós vamos orar. Micael está por aí ainda? Não. Micael, abra o seu microfone, se você estiver aí. Estamos aqui. Então, tá bom. Você pode fazer uma oração para nós, Sim. encerrando e agradecendo a Deus por esse momento de exposição da palavra? Boa noite a todos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais este momento, por mais este período, Senhor, na tua presença. Obrigado, Paizinho. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado neste momento, nesse período que passamos aqui em comunhão com o pastor Camilo, o pastor Bertão e os demais.
A tua palavra foi explicada, foi ensinada didaticamente, com muita sabedoria. Abençoa, Senhor, o pastor Itamir, para que ele continue tendo conhecimento e sendo usado pelo Senhor. Possamos também, Senhor, aplicar a tua palavra, aplicar esse ensinamento no nosso dia a dia, e que possamos, Senhor, ser bênção na vida das pessoas, no corpo de Cristo, em comunhão e alegria, Pai. E assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terça-feira que vem, 7h30, vamos continuar no capítulo 2 do livro de Gálatas. Sejam bem-vindos. Boa noite para todos. Deus lhes dê um bom feriado amanhã. Lembrando, então, sempre de orar pela nossa pátria, mais do que nunca. Esse é um momento especial amanhã para oração. Lembrando que nós logo, dentro de 27 dias, teremos a eleição. Portanto, oremos pelas nossas autoridades, conforme diz Paulo a Timóteo. Betão, quer falar alguma coisa? Quer dar algum recado, algum toque? Não só agradecer aos irmãos por esse tempo junto, com o propósito de aprender mais do Senhor. E nós temos o WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Se alguém quiser, ou depois colocar ali alguma dúvida, ele tem esse propósito. É só escrever a sua dúvida, vai ficar para o grupo todo, e eu e o pastor Itamir ficamos com a responsabilidade, se for possível, dar a resposta, né, pastor? Isso mesmo. Com muita alegria. Pode colocar lá o seu comentário, a sua dúvida, que nós vamos depois responder com bastante alegria. E algo mais que eu preciso acrescentar é que o link permanecerá o mesmo até o final do curso. Isso. Não muda. Se você tiver alguém que você quer compartilhar, que a pessoa quer que a pessoa participe, pode compartilhar o link, não tem problema nenhum. Isso mesmo. Muito bem. Toda terça-feira, 7h30, estaremos juntos. Um abraço para todos. Deus assim permitir. Abençoe. E até Amém. Mais. Até. Tchau. Deus abençoe, pastor Tchau. Itamir. Muito obrigado. Tchau. Fica na paz. Amados, fica na paz. Deus abençoe. A paz. A paz. Muito bem. Estou vendo umas pessoas muito legais aí.